A profecia bíblica é o farol que ilumina o caminho do crente até clarear o dia. E eu quero dar destaque a esse dia. Por isso o coloquei com D maiúsculo entre aspas. Quando nós consideramos uma carta especial, como a segunda carta de Pedro, que é o contexto desse texto que nós acabamos de citar, nós vemos que Pedro se preocupou muito, movido pelo Espírito Santo, em mostrar que a profecia não só ilumina, mas resguarda, nos ajuda a entender o que acontece no presente momento. O apóstolo Pedro, podemos dizer que utiliza a profecia em 2 capítulos, como se fossem 2 hastes da mesma pinça, para pinçar um problema. Dá para entender, irmãos? Então a pinça tem quantas hastes, normalmente? Não sei se alguma tem mais, né? Se tiver, me perdoem. Mas as que eu conheço tem 2. E elas funcionam para pinçar, para isolar, puxar, retirar. Pedro vai utilizar essas 2 hastes no capítulo 1 e no capítulo 3 da profecia bíblica para pinçar um problema que penetrara e ameaçava a comunhão dos santos. Quem é o autor dessa carta? Embora houvesse muito questionamento, a credibilidade desse texto e das evidências históricas, documentais, demonstram que é Pedro. Simão Pedro assume ser o autor e se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1, o autor está familiarizado com as epístolas de Paulo e até concorda com o seu amado irmão, como ele menciona no capítulo 3, de 15 a 16. O amado irmão Paulo. Pedro não guardou a amargura daquela confrontação em que Paulo teve de repreendê-lo, como está escrito na carta aos Gálatas, porque Pedro se tornara repreensível. Isso não quer dizer que ele perdeu a autoridade ou foi jogado no lixo do ministério. Pelo contrário, Pedro assumiu humildemente a sua culpa naquela situação em que fez deferência, não é, aos irmãos judeus e deu uma certa preferência. E até mesmo gerou, na situação em si, uma discriminação para com os crentes gentílicos. Se da mesma forma nós vemos que Deus ama os judeus e que crentes em Cristo, judeus, são amados, não é? Tem o valor na igreja, os gentios também. E Paulo, naquele momento, como um legítimo apóstolo aos gentios, teve de confrontar Pedro e resistir-lhe cara a cara, face a face, porque se tornara repreensível. Pedro humildemente reconheceu isso, tanto que chama Paulo de amado irmão, não com amargura. O autor se refere à transfiguração do Senhor Jesus com aquela certeza e clareza de uma testemunha ocular. Esse é um fato impressionante. O apóstolo João, o apóstolo amado, também utiliza este mesmo recurso ao iniciar a sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, né? Vimos com os nossos próprios olhos, diz o apóstolo João, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Não há algo mais sensorial, não é? Como um testemunho sensorial, ocular, auricular, tátil. João tocou em Jesus, ouviu Jesus de perto. E Pedro faz a mesma coisa. Se coloca como uma testemunha ocular da transfiguração, de que esteve com Jesus no Monte Santo. O autor chama esta epístola de segunda carta. Também declara que morreria, que estava prestes a morrer, assim como o Senhor havia predito no capítulo 21 de João, em que Jesus disse que ele seria levado, Pedro seria levado para um lugar que não gostaria, não é? Seria cingido de uma forma diferente, não é? Envolto, morreria com morte trágica, de martírio. E que essa morte violenta, não é? Já estava próxima. Embora tenha havido certa demora na aceitação desta epístola, como parte do cânon, do conjunto dos livros da Escritura, no Novo Testamento, a igreja nos seus primórdios já reconhecia como uma carta genuinamente escrita pelo apóstolo Pedro, de modo que não temos dúvida
de que Simão Pedro, o apóstolo, foi o canal humano da revelação da palavra de Deus nesta carta. E aqui há um detalhe que merece a nossa consideração. Eu vou pedir que os irmãos abram em 2 Timóteo 4,6. Por gentileza. 2 Timóteo 4. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo no versículo 7, um texto bem conhecido. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, eu vou pedir que um irmão, um homem entre nós, nesse momento, fique de pé e leia 2 de Pedro 1, 14. Isso, Moacir. Moacir, pode ler, por favor. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro tinha consciência disso, obrigado. Que de fato ele deixaria o seu tabernáculo, este corpo. Para quem Pedro escreve, é muito provável que tenha sido escrito aos crentes em Cristo da província da Ásia Menor, capítulo 3, versículo 1, que já tinham na sua mente, na sua memória, o conteúdo da primeira carta. De onde Pedro escreve? Pedro escreve provavelmente da cidade de Roma. Ele estava vivendo aquela fase de perseguição imposta, infligida pelo imperador Nero, por volta de 67 depois de Cristo. E nessa carta, no capítulo 1, que é a nossa primeira haste do que mesmo, o que eu usei como ilustração? A pinça, não é? Então ele vai usar a pinça profética, da palavra profética, e a primeira haste está no capítulo 1. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, nós não vamos colocar o texto aqui em tela, nós vamos acompanhar, então use bem a sua Bíblia, faça anotações do que for necessário. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, perdão, 2 de Pedro, acabei falando 1 de Pedro, 2 de Pedro 1, de 3 a 11. O apóstolo Pedro faz uma conclamação pastoral nessa parte do texto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E eu quero fazer destaque ao fato de que, pelo poder de Deus, nos foram doadas promessas. O apóstolo Pedro não deixa qualquer dúvida de que o crente tem todos os recursos para viver a vida cristã, para viver em santidade à luz da volta de Jesus, que é iminente, que pode acontecer a qualquer momento, inclusive da própria morte. Pedro tinha certeza, por revelação direta do Senhor Jesus, de que partiria brevemente. As muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essas paixões são tão atraentes como as luzes do painel dos carros modernos, que até a gente esquece de olhar para frente, não é? De acender o farol e de ver mais à frente. Está tão gostoso ali dentro, tão bonito, não é? Que até se esquece. Eu não estou dizendo que eu tenho um carro assim, graças a Deus, até Deus nos abençoou através da família, não é? Com um carro melhor. O anterior estava já bem desgastado, mas existem carros que são impressionantes, não é isso? Os painéis, não é? E é possível até que alguém se distraia com o que está acontecendo dentro, né? Que acabe sofrendo um acidente por olhar e se distrair com o encanto de certas coisas dentro do carro. É o som, é poder falar,
Daqui a pouco alguém está acessando o computador, né, enquanto está dirigindo. Daqui a pouco também bate, né? O celular está aí mesmo como um computador na nossa mão. Mas os recursos, né? E nós diríamos que existem paixões que nos seduzem. E seduzem a igreja, podem desviar o crente daquela rota de santidade, de pureza devida a Cristo. Por isso mesmo, versículo 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A ideia aqui é de algo precioso dado por Deus, uma qualidade dada por Deus, e que nos leva a ter aptidão para viver em obediência ao Senhor. Associai com a vossa fé a virtude. Uma corrente aqui, uma sequência em que vários elementos preciosos são encadeados. Com a fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro chama a atenção para o fato de que aqueles irmãos, apesar da ameaça que rondava e que já estava inserida, minando os relacionamentos e a base da fé, o alicerce da verdade, aqueles irmãos tinham tudo para viver a vida cristã como nós temos. Ninguém pode dizer, para mim faltam qualidades, como aquele irmão tem, eu não tenho. Não, todo crente recebeu esse conjunto completo. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Resta saber se nós vamos operá-las e usá-las da maneira pela qual Deus dispôs, pela qual Deus deseja que sejam usadas, a fim de que nós sejamos frutíferos e ativos, não ativistas simplesmente, ativos na dependência do Senhor.